paz do Senhor. Muito bom estarmos mais uma vez juntos neste programa Acessibilidade em Ação. Hoje temos o privilégio de termos conosco a professora musicoterapeuta Janaína Uzumaki, que nos ajudará com orientações sobre o acolhimento das pessoas que precisam de acessibilidade na Escola Bíblica Dominical. Sabemos que a igreja é um lugar de acolhimento para todos, independentemente de suas condições ou limitações. Portanto, é fundamental que possamos criar um ambiente acolhedor, acessível, onde cada pessoa possa se sentir integrada ao corpo e, o mais importante, compreender a palavra de Deus. A paz do Senhor, Janaína, que maravilha termos aqui conosco. A paz do Senhor, irmã Leonice, a paz do Senhor a todos os irmãos. A paz do Senhor. Olha, esse assunto acolhimento das crianças e das pessoas que precisam de acessibilidade na igreja tem sido um tema muito importante, porque não fica só na letra um tema, mas é a prática, não é, Janaína? Nossa, do dia a dia. Verdade. E hoje nós queremos ouvir de você, com essa experiência que você tem tido como professora de escola bíblica dominical e até mesmo musicoterapeuta que tem dado aí, né, uma força no espírito às Amém. Crianças a tocar os louvores. Conte-nos para nós como que é, desde o início de um acolhimento de uma pessoa que precisa de acessibilidade em nossas igrejas. Amém, irmã Leonice. É uma verdade, né? Esse acolhimento é o primeiro ato que nós temos que ter ali com essas crianças, adolescentes, adultos, todos, né? Que fazem parte desse grupo, do grupo de acessibilidade. Então, a primeira coisa que nós temos que ter é este olhar. Um olhar de amor, assim como o Senhor Jesus nos olha, não é mesmo? Então, quando nós temos este olhar para essas pessoas, ali algumas barreiras já são quebradas. Então, é ter a sensibilidade de olhar como Jesus olha, ouvi-los como Jesus, né, ouve cada um deles. Então, essa é a primeira percepção. Jesus nos convida a ser imitadores dele, né? Então, quando nós nos deparamos, acolhemos essas pessoas, este é o primeiro sentimento que nós temos que ter, é o amor. Sobre todas as coisas é o amor. Mas também nós temos que ter uma certas atitudes no espírito para eles se sentirem seguros, porque faz parte deste acolhimento você acreditar nesta pessoa, nesta criança, nas suas potencialidades, porque eles podem muitas coisas, não é mesmo? Nós temos visto tantas contribuições, não é mesmo? Os nossos irmãos, né, têm enviado, né, as suas contribuições na participação da EBD, como nós, irmãos, temos recebido e agradecemos toda a disponibilidade, né, dos pais, das famílias em fazer os vídeos, enviar para contribuir na EBD. Também nós temos visto testemunho, como a irmã Leonice comentou aqui, né, sobre a parte da musicoterapia, temos recebido também. Então, para você ver, irmã Leonice, isso tudo já é o acolhimento. É nós darmos a essas pessoas a possibilidade de participar de toda essa obra maravilhosa feita pelo Espírito Santo e eles estarem ali também em todas as possibilidades que a igreja está ali. É numa visita, é no ensaio, é na escola bíblica dominical, é você dar a mesma oportunidade a essas pessoas neste acolhimento. E Janaína, outro aspecto também, você falou do acolhimento, né? E outro aspecto também, às vezes, tem crianças que logo no início, assim, a gente já observa que a criança não consegue ficar, não é, muito tempo no culto. O que você fala para nós? Como que é a atitude da igreja em relação a isso? Tem criança que às vezes até desperta mesmo, motivos até de soltar alguma gracinha, não é? Durante o culto.
Então, como que você fala sobre este assunto, esses comportamentos, assim, como que a igreja ela deve se posicionar, né, em relação às vezes, esses comportamentos? Bem, nós todos temos a nossa forma de expressar a nossa adoração ao Senhor. E é particular, não é mesmo? Quantas vezes nós estamos no culto, irmã Leonice, e somos quebrantados pelo Espírito Santo, não é mesmo? Mas a bênção que nós temos nessa obra é toda a ordem, é toda a manifestação do Espírito Santo no culto, mas nós temos dias que nós estamos quebrantados, temos cultos também que de um culto especial, de uma formatura. Então, assim, temos sim essas crianças que ainda, algumas delas não conseguem estar um tempo todo dentro do culto. Então, nós temos que respeitar este momento desta pessoa com deficiência. Por quê? Porque para eles, muitos, às vezes, falando aqui do autismo, né? Nós sabemos que tem níveis, não é mesmo? Então, de repente, uma pessoa que precisa de um atendimento um pouco maior, então um pouco mais comprometida, não é no primeiro momento que ela está ali vindo à igreja que talvez ela se sinta segura para estar dentro do templo, porque muitos deles têm a sensibilidade, né? Então, às vezes a sensibilidade ali na audição, então às vezes o volume está muito alto, né? Então eles vão acostumar ainda com aquele volume, aglomeração das pessoas. Então nós temos que ter este cuidado e aí este acolhimento faz parte, como a irmã comentou agora, né? E quando ainda não entra? Se ele ainda não entra, nós vamos até ele, não é mesmo? Então às vezes você primeiramente ali acolhe a família, né? E aí quando você acolhendo a família, qual é um familiar, uma mãe, um pai que não se alegra com essa atitude? Então, se ele ainda consegue ficar ali naquela varanda, né, que geralmente nós temos, ou ali mesmo no pátio, no momento, uma professora, ela pode estar indo lá, dando um suporte, convidando talvez, mais uma vez, de uma outra forma, de chamá-los, ou dar essa segurança para os pais estarem assentados ali perto da porta, no último banco, e a professora dando atenção a essa criança, levando uma coletânea para eles poderem ver, coletânea de criança. Sim. Que tem a imagem, tá cantando louvor lá dentro, pega a sua coletânea, fica próximo a essa criança, mostra a coletânea, mostra algumas imagens, os nossos louvores das CIAs, todos têm imagens maravilhosas, né? Então, de repente, você tá ali, mostrando alguma dessas imagens, e o que você está fazendo? Você está sendo um instrumento na mão do Senhor. Esta criança, essa pessoa do grupo de acessibilidade, ela está começando a ter essa empatia, essa afinidade com você, e daqui a pouco ela já está junto com os pais ali no último banco, quando não vamos perceber, ela já está lá conosco, nas crianças, no nosso meio. É verdade. Janaína, e você falando sobre isso, a gente vê a importância que é da conscientização da igreja, não é? Do instrumentista, não é? Aos participantes mesmo. A conscientização de saber, já aconteceu, sabemos que você, por trabalhar e ter essa sensibilidade com criança, a igreja que você frequenta, já aconteceu assim, ter momento de você pedir para baixar um pouquinho o som? Sim. Porque você está percebendo que uma criança está em crise? Sim, já aconteceu sim. Essa conscientização é muito importante e foi o que o Senhor nos mostrou, né? Nós tivemos o nosso seminário maravilhoso, né, de acessibilidade. Foi uma bênção. A conscientização, né, foi ali para muitos, e muitos estão pastores, diáconos, interessados, né, irmã Leonice? Mas como você estava me perguntando, e até eu comentei também sobre a forma que nós todos temos uma forma de adorar. Então, muitas vezes, mesmo que nós estejamos ou com essa criança, adolescente do grupo de acessibilidade, junto conosco nos bancos, ou mesmo lá atrás, eles também são envolvidos com o Espírito Santo, eles também têm a forma de adorar. Então, às vezes eles levantam, às vezes eles, ainda alguns que não são verbais, eles sussurram a melodia do louvor. Às vezes as pessoas acham até que
é um gritinho, mas não, é a manifestação de adorar. Deles, né? Deles. E eles vão, é uma troca. Nós vamos aprendendo. E como o irmão falou que é uma conscientização, é isso mesmo. O Senhor tem nos presenteado nessa hora com este trabalho maravilhoso. E é para todos nós. O Senhor está nos despertando a olhar e nos dando uma oportunidade de olhar de uma forma ainda de maior amor para com essas pessoas. Então é a conscientização de todos na igreja, desde o ministério até o novo convertido. Então todos nós estamos com este olhar, porque o Senhor, no início do trabalho, irmã Leonice, nos colocou assim, que muito tem para realizar com este trabalho. A Deus, e a princípio, nós estávamos assim muito atentos à necessidade particular ali da família e da pessoa. Mas o Senhor nos disse que este trabalho seria muito importante para a salvação de vidas. Olha que maravilhoso! Então, através deste acolhimento que a Igreja Cristã Maranata, a nossa igreja, está dando a essas famílias, essa segurança, eles estão muito felizes e assim convida os familiares, convida ali os terapeutas dessa criança. Nós temos recebido testemunho sobre isso e o Senhor tem salvado vidas. Glória a Deus. E esses movimentos que essas crianças por vez fazem no culto, eles estão adorando ao Senhor, mas nós temos que ter essa percepção. Antes deles entrarem em crise, nós, ali com a sensibilidade que o Espírito Santo vai nos dando, já olha para o instrumentista, já pede um pouquinho para baixar, às vezes, até a iluminação. Às vezes, a criança do grupo de acessibilidade está com a cabecinha baixa, está incomodado, muitas vezes é a luz, vê se ele não está no foco, Cada um é de um jeito, não é? Cada um. E nós temos que ter essa percepção, né? Isso. E não é difícil. Não precisa cursos para isso. O Espírito Santo mesmo vai testificando. Isso mesmo, é isso mesmo. O requisito que o Senhor tem colocado a nós não é o diploma, não é a formatura. O requisito é estarmos cheios do Espírito Santo, sensível à voz do Espírito Santo. Tem um outro aspecto também que é uma, vamos dizer assim, uma inquietação boa, né, das professoras, porque elas querem servir ao Senhor da melhor forma, como são professoras de escola bíblica dominical. E nós temos visto, né, a dedicação de cada uma das professoras. Mas quando trata-se fala assim, a acessibilidade, ter a forma de tratar uma criança com alguma necessidade de acessibilidade, elas ainda ficam assim, preocupadas de como que será essa criança na escola bíblica dominical, né? E nós sabemos que existem várias formas que o Espírito Santo mesmo tem conduzido, né? Fala um pouquinho pra gente sobre esse assunto, sobre esse aspecto de material adaptado durante ali, só um pouquinho, porque nós teremos... Janaína está aqui conosco e ela tem tido muita experiência e quando a gente até fala do trabalho de acessibilidade, ela tem sido assim, a nossa referência sobre a prática ali da escola bíblica dominical. O Senhor tem usado a nossa irmã Janaína com esta bênção. Amém. E nós teremos aqui no programa alguns momentos em que serão passados detalhadamente mais sobre a forma de adaptação do material didático da escola bíblica dominical. Mas hoje nós não vamos deixar passar. Nós ainda queremos ouvir um pouquinho sobre isso. Janaína, fale conosco sobre o material adaptado. Então vamos lá. O primeiro é a parte que nós estávamos falando aqui no programa sobre acolhimento, irmã Leonice. Nós temos a cartilha número 1, acolhendo a criança com deficiência na igreja. Então ali nessa cartilha, que está disponível no site de acessibilidade, está nos dando muitas informações, orientações maravilhosas. A professora, ali nesse acolhimento, até mesmo antes de chegar a mostrar algum material, ela precisa de observar esta criança. Nós já falamos deste olhar, né, com o amor, ela já tem este olhar, mas agora ela vai observar essa criança assim.
Qual é o tempo de atenção que ela consegue? Quanto tempo que ela está conseguindo permanecer no culto? Se ela tem, de repente, algum objeto, ou então você pode estar levando algum ali material, onde você vai estar ali interagindo com ela, até mesmo para desenvolver, ela ter um pouquinho mais de tempo e de concentração. Tem até esse material, usa-se muito para crianças, bebês, não é, Sim. Janaína? Assim, que é da sensibilidade, Isso não é? mesmo, para poder mesmo. A criança, naquele momento se autorregular. Ali... Isso mesmo. Né? De repente foi um volume maior, ou ela está um pouquinho inquieta. Porque, irmã Leonice, nós temos que pensar que, e são os nossos, vamos dizer assim, a nossa segurança, nós temos que estar bem afinada com a família. Sim. Com o pai, com a mãe, com essa mamãe que gerou. Eles estão ali para nos dar o suporte. Nós, professoras, nós sabemos o termo acessibilidade, né? Perguntamos, acessibilidade é o quê? A palavra de Deus. Então, nós, professores, estamos ali nós temos instrumentos na mão do Senhor para levar a palavra, para desenvolver a Ele ali o cantar, estar louvando ao Senhor com Ele. Mas a mãe e o pai vai nos dando um retorno. Então, assim, a professora às vezes pode estar atenta se ele dormiu bem, né? Se ele se alimentou. Isso tudo vai interferir ali para esse tempo de atenção dele e do comportamento dele ali no culto. Até mesmo uma roupinha apertada, né? Isso. Às vezes as mães não percebem, assim, na hora de sair, põe uma bermudinha ou uma sainha que está apertando a criança, incomodando, né? Isso. São detalhes que precisam... São detalhes, e você observa bem, minha Leonice, não é mesmo que isso é com todas as outras crianças? Pois é, com todas as outras. Sim. Às vezes essa criança do grupo de acessibilidade, ela precisa de um olhar um pouquinho mais além. Né? Um pouquinho mais além, uma atenção diferenciada. Mas vocês observem, com todos, Sim. É o dia a dia de todos. Por isso que o Senhor Jesus não faz exceção de pessoas, não é mesmo? Glória a Deus. Aí, esses materiais vão te ajudando ali durante o culto. Gostaria de lembrar você, né, de casa também, que tudo que nós formos usar com essa pessoa, essa criança do grupo de acessibilidade, está sempre direcionado com tudo que nós já temos na igreja. Então, por exemplo, se você, para ela estar ali no culto, participando do culto, se adaptando sentadinha no banco, e você vai usar algum material, um material todo referente às imagens e que nós já temos nos materiais adaptados para a escola bíblica dominical. Se é um louvor, a imagem, né? Porque de repente não tem a imagem para eles passando na sua igreja, mas você pode imprimir. Então, quando ele olhar aquelas figuras do louvor, ele vai estar atento, ele vai estar aprendendo pela imagem do louvor. Então, tudo que nós vamos fazer ali dentro do culto são materiais na nossa igreja, né? De todos esses ricos materiais que o Senhor está nos dando. Glória a Deus. E assim, eles vão estar, envolvidos no louvor. E a nossa fala, a imagem, reforça a fala. Nós vamos falar, né? Nos próximos programas sobre isso. A imagem reforça a nossa fala. Então, esse exemplo que eu dei mesmo, de você imprimir algumas imagens do louvor, olha como eu recebi assim, crescimento e testemunho dos pais quando nós começamos a fazer isso também na igreja. Eles ficaram mais quietinhos, prestando atenção na imagem. Aí, olha a imagem, escuta o louvor, as outras classes. Os gestos. Os gestos. E nós temos tido experiência que até os louvores que não são das classes, por exemplo, quando buscamos, né? Seja a criança para poder estar mais em comunhão com o Senhor, e muitas vezes nós não temos, né? Temos as imagens, mas não direcionadas. Você mesmo pega na mãozinha deles, vai colocando, né, a mão no coração, vai levantando, aprendendo a levantar a mão quando fala do Senhor Jesus. Esses gestos é de grande apoio para nós. Apoio, né? Sim. O envolvimento da igreja como corpo, das crianças também, né? Tem sido um trabalho maravilhoso.
e que tem trazido para nós muitos frutos. Muitos. Como você falou, nós temos tido muitas experiências, também teremos experiências contadas aqui no programa. São muitas informações que o Senhor tem nos concedido por meio deste trabalho, não é, Janaína? Verdade. E sobre a questão das crianças, das professoras, o que você mais tem a falar nesse momento em que nós temos visto isso, que as igrejas têm recebido muitas crianças, né? Principalmente com autismo. Sim. O autismo tem números, né, que informam, as pesquisas têm demonstrado isso. E qual é a mensagem que você deixa? Uma mensagem assim de encorajamento para as professoras. Amém. Olha, digo às nossas amadas professoras, esse é o nosso chamado. O Senhor nos chamou. O Senhor, o Espírito Santo vai nos capacitar, já tem nos capacitado. Então, professoras, não fiquem preocupadas. Como nós falamos aqui, o nosso requisito é espiritual, mas também precisa de nós, professoras, estarmos sempre atentas neste acolhimento, nessa abordagem, mas também nos ricos materiais que estão disponíveis para nós. Porque o Senhor não tem levantado uma ou duas professoras, somos todas nós. O Senhor já sabia todas as coisas e que chegaria esse momento. Então nós, professoras, vamos estar em acesso com todos esses materiais disponíveis e podem ficar tranquilas, porque o seu coração cheio de amor e do Espírito Santo, nós vamos aprendendo com eles. Mas nós estaremos aqui com outras informações para que nós possamos estar mais seguras na parte didática, porque a nossa segurança está no Senhor. Glória a Deus! Que maravilha, né? Podermos ouvir tantas informações, tantos ensinamentos bons que a nossa irmã trouxe aqui para nós. E nós agradecemos a todos que ficaram aqui assistindo este programa. Agradecemos a professora Janaína pelos ensinamentos maravilhosos, nos fazendo lembrar de como é importante acolhermos uns aos outros, pois isso é bíblico, a palavra de Deus nos ensina isso. Em Romanos 15, 7, nós podemos ver que o Senhor falou, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Nós um dia também fomos acolhidos nas igrejas, eu fui acolhida, você com certeza também foi. Que Deus continue a nos orientar, a nos dar sabedoria para que possamos realizar a obra do Senhor, esta obra tão maravilhosa, não é? Então, assim, nós desejamos a todos a paz do Senhor. Irmã Janaína, fique à vontade, se quiser dar mais alguma palavra, se despedindo daqueles que ficaram conosco até agora. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, de estarmos aqui, como nós nos alegramos. Como é bom falar de tudo que o Senhor tem feito a nós, não é mesmo, Eunice? É maravilhoso, É maravilhoso. E para vocês também, um grande abraço. E vamos cada dia mais desfrutar de tudo que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Um grande abraço, até a próxima oportunidade. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos e até o próximo programa Acessibilidade em Ação.